Oi, gente! Ótima tarde! Estamos aqui para começar mais um episódio do podcast do Entre Elas. E hoje a gente tem uma convidada extremamente especial. E você que nos acompanha no Entre Elas, você sabe o quão importante ela é, que é a minha mamãe! Yeah! E hoje, esse episódio ele vai ser bem especial, porque a gente vai falar uma conversa, assim, de mãe e filha, que eu pensei na gente fazer. Eu falei hoje com minha mãe, eu só fui falar hoje com ela o tema que a gente iria conversar, porque minha mãe, se eu falo muito que a gente ia falar, ia ficar meio que combinado. Então eu não queria combinar, e aí eu sei que ela funciona bem assim. A queima-roupa. Então, se apresenta, mames. Então, sou a mãe da Rebeca, psicopedagoga, né? Pedagoga, psicanalista, trabalhando aí na parte de formação de terapeuta. E todas essas fases foi para aprender e entender os filhos, gente. Deu certo? Bom, vamos ver o resultado, né? Como que vai ser? Vamos. Atende, inclusive, no final a gente deixa seu arroba para as pessoas te chamarem, vale a pena. Quando a gente chegou aqui no podcast, eu tava falando, né, que mamãe é cabeçuda. É estudiosa, entende de gente. E o que acontece? Eu falei hoje pra ela assim, eu falei assim, mãe, eu acho que esse episódio era pra ser só nós duas, porque na minha cabeça teria uma terceira pessoa e acabou não fluindo. E aí eu comecei a pensar. A galera que acaba me acompanhando, assim, no Instagram, que tá nos meus melhores amigos, eu faço um devocional lá. E porque eu entendo que não é pra todo mundo, então eu faço devocional pra quem quer realmente. E no devocional da semana passada eu trouxe João 2. E a gente já até conversou sobre isso no carro semana passada. E João 2, ele fala muito comigo porque foi a primeira vez que eu li uma coisa na Bíblia e aquilo saltou pra mim de uma forma como uma revelação mesmo das escrituras. E eu liguei correndo pro meu pai. E eu falei assim, pai, olha o que eu descobri. Lembra disso? Lembro. Eu lembro, inclusive, que ele falou assim, como que eu não tinha visto isso antes, né? Eu lembro dessa frase, né? E foi ali também, criou uma alegria no nosso coração de saber que você estava mergulhando em conhecer mais. Isso foi uma notícia agradável. Exatamente. E eu tava num momento que eu queria decidir, né? Eu falei assim, que eu acreditava em Deus, eu já tinha tido convicção daquilo, mas eu falei pra Deus assim, eu queria ser judia, né? Eu queria muito ser uma judia convertida, porque eu amo os ritos judeus, eu amo, assim, toda a construção, e isso porque eu comecei a ler a Bíblia do Velho Testamento. Eu falei assim, Deus, eu vou ler isso daqui, porque meus pais são crentes, então eu quero descobrir se isso faz sentido pra mim. E aí, em um determinado momento eu senti o Espírito Santo falar pra mim assim, ok, que você acredita em Deus é incontestável, você só precisa decidir se você vai aceitar, né, Jesus como filho de Deus ou não. Então eu fui ler os evangelhos. E aí eu fiquei super convencida. Então nesse momento que eu liguei pro meu pai pra poder contar isso, eu tava nessa descoberta realmente de confiar que Jesus era realmente, acreditar que ele era o filho de Deus, porque acho que isso que se contesta. Que Jesus veio à Terra incontestável. A gente tá no ano de 2021. 25. Depois de Cristo. E aí, em João 2, ele fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Pra mim, aí é conjectura, né? O primeiro milagre pro mundo. Porque eu acredito que ele já fazia isso, só que não de forma aberta. E eles estão num casamento em Caná da Galileia. E Maria percebe que o vinho do casamento acaba. Sim. E quando o vinho acaba, ela fala pra Jesus, fala assim, o vinho acabou. E aí Jesus vira e fala, o que a gente tem a ver com isso? Isso não é da nossa conta. Não é chegada a minha hora. Ou seja, nas entrelinhas, numa conversa, né, de mãe com filho, ela já tava falando pra ele, tipo, faz isso, resolve isso. E ele atende. E aí, primeiro ele fala, não chegou a minha hora. Maria ignora e fala pros funcionários, fala assim, faz o que meu filho manda. E aí Jesus acata o que a mãe dele falou
E ali começa primeiro o ministério de Jesus na Terra. Então, não é o primeiro episódio que a gente tá gravando, mas tá muito no início. E eu entendi que, assim como Jesus, né, ele honra a mãe dele quando ele atende a mãe dele, eu quis te trazer pra esse episódio pra te honrar. Porque eu entendo que ministério aqui na Terra hoje é o que a gente faz no nosso ofício. E esse podcast eu entendo que ele faz parte de um ofício. Eu queria honrar trazendo você pra cá. Realmente eu me sinto muito honrada de estar aqui. Esse momento, ele marca uma nova história na nossa vida. Ele conta, na verdade, esse episódio está contando publicamente a nova história que nós estamos vivendo. Exato. Porque hoje as pessoas olham e acham que foi sempre mil flores. Sim. E não, teve um caminho de volta para fazer, teve uma nova história para ser contada de forma diferente. Exatamente. Tem pouco tempo que eu te mandei uma mensagem no WhatsApp. Uhum. E aquela mensagem eu falei assim: eu nunca pedi perdão ou eu nunca reconheci a mãe que você foi. Porque eu sei que, como adolescente, eu fui uma adolescente muito malvada. Aquele filme Meninas Malvadas. Eu acho que não fez muito bem pra você na época, não. Eu era eu fui uma filha malvada, assim, com muita raiva dentro de mim, muita revolta. E ok, isso falava da construção que eu tava vivendo, das dores que eu estava vivendo, mas ainda assim, eu descontei muito em você. E eu sei que a gente tá hoje vivendo uma nova fase, mas foram muitos anos de muito afastamento e as pessoas estão acostumadas, ou elas ouvem mais eu contando o lado com o meu pai. Sim. Mas eu acho que faz muito sentido a gente trazer o lado com a minha mãe. E é interessante deixar assim marcado que essa nova fase, ela só mudou na sua vida quando eu mudei a minha fase com a minha mãe. Porque as dores que eu tinha com a minha mãe foram as dores que eu repeti como mãe na sua vida. Uhum. Então, quando eu fiz o meu caminho de volta, perdoando a minha mãe, perdoando os abusos de autoridade dela sobre a minha vida e etc., aí entrou o conserto. Porque eu também comecei a me transformar numa mãe melhor a partir do momento que eu me tornei uma filha mais aceitável, num relacionamento mãe e filha. E hoje de manhã, a única coisa que eu falei com você, né, do podcast foi: mãe, eu quero que você traga o que você falou na igreja no Dia das Mães, porque aquela palavra, eu acho que ela vem como, acho que um bálsamo para muitas relações de pais e filhos, mães e filhos. E compartilhe um pouco, assim, com a galera. Eu não vou lembrar de tudo exatamente, né? Mas a essência, sim. Aquela palavra, na verdade, ela representa um bálsamo para o filho que não foi um bom filho e para a mãe que não foi uma boa mãe, porque ainda há tempo, sempre há tempo de consertar. Sim. E enquanto mães, né? Estava no Dia das Mães e eu estava falando sobre isso. Enquanto mães, nós reproduzimos modelos sem que a gente perceba. Na verdade, quando somos filhos, a gente entra naquele lugar de: quando eu for mãe, eu nunca vou fazer isso. Aham. E depois, quando você se torna mãe, você se vê fazendo aquilo ou pior do que aquilo Hoje que você me viu recebeu. fazendo Pois é. exatamente o que você faria comigo. Exatamente. Então, e você se vê naquela intensidade, né, de cuidado. Mas só que dentro disso, tudo aquilo que a gente recrimina e que a gente condena, que a gente rejeita nos nossos pais, é o que a gente vai reproduzir. A gente só consegue mudar o nosso comportamento quando a gente se resolve no nosso lugar de filho. Quando a gente consegue perdoar e entender os pais que nós tivemos. Aí sim, entendemos o pai que nós tivemos, perdoamos os erros deles, aí nós conseguimos nos reconstruir como pais melhores. Do contrário, a gente vai virar aquele looping da vida, o ciclo vai se repetir.
O que recebemos, a gente reproduz na vida do filho, e o que o filho recebe, ele também vai reproduzir na vida dele, né? Então, nós precisamos nos consertar para melhorar. E o conserto vem aqui dentro, vem na cabeça, vem nos pensamentos, para que a gente tenha novas atitudes. E você muitas vezes me viu, você já falou isso pra mim, falando assim, eu nunca falei assim com você. Eu nunca fui autoritária desse jeito com você. E foi uma coisa que eu percebi quando lá atrás eu fiz o método CIS. Eu vi que eu tava me tornando... Eu vivia em 2 polos na minha maternidade. O autoritarismo e a permissividade. Não encontrava o eixo. Ou eu era vencida no cansaço e me tornava permissiva, ou era muito autoritária, que era o modelo que eu tinha recebido. Sim. De autoritarismo, que foi o mesmo modelo que você recebeu da sua mãe. Sim. Mas eu vejo que... E foi exatamente a mensagem que eu te mandei no dia que eu percebi isso. Eu falei assim... Das dores, a gente sabe que a gente sofreu. Porque, na verdade, tem aquela frase, né? Quem apanha é que lembra. Então, quando eu começo a perceber, né? A gente fica sempre lembrando das coisas ruins, reverberando aquilo dentro da gente, minando cada vez mais a gente. Mas hoje eu entendo mesmo. Eu sou muito casca grossa e eu sou muito resiliente nesse mundo. E isso veio de uma construção da minha relação com você. Porque, de fato, meu pai não se posicionava. Uhum. Eu cheguei a apanhar do meu pai, mas era assim, ele tinha que estar na tampa No extremo. pra ele fazer. Mas não, eu sei receber não nessa vida. Eu sei que as coisas não acontecem no meu tempo. Eu consigo entender que isso foi uma construção que eu tive lá atrás, quando eu era criança. E aí, é aquela frase, né? A gente só aprende a ser filho quando a gente se torna mãe. Isso pra mim fez muito sentido, porque a partir do momento que minha filha nasceu, eu começo a olhar a minha relação com a minha mãe de uma forma diferente. E... óbvio, eu venho falando assim, de um processo que eu também vivi de 2018 pra cá. Já são 8 anos? 8 anos. Vai fazer 8 anos. Exatamente. Em setembro de 2018 que eu fiz o método CIS, e lá foi muito importante, assim, pra eu entender isso. Lá no método CIS, me marca muito quando o Paulo Vieira, ele fala assim, você tem 2 opções. Agora que você entendeu qual é a construção, você tem a opção de entender que os seus pais fizeram o que eles fizeram, porque eles estavam dando o melhor que eles sabiam, independente de ser o melhor, ou você pode pegar isso e continuar se sentindo uma vítima do mundo, uma vítima da sociedade e continuar culpando seus pais. E ali eu falei assim, cara, eu sei que meu pai me ama, eu sei que minha mãe me ama, e eu sei que os erros que eles cometeram comigo vieram de um zelo em excesso, Sim. um amor muito grande para que eu não sofresse, para que eu não errasse, para que eu fosse protegida, e então eles só estavam tentando acertar. E ali eu entro dentro de mim em um lugar de... Eu não entro mais nesse lugar de ser a filha malvada, de ser a que briga, de ser a que faz o barraco. A ovelha negra. A ovelha negra. Foi pra mim muito importante tomar essa decisão. Eu não sou uma vítima. E a vida, na verdade, ela não é o que fizeram com você. Sim. É o que você vai fazer com isso a partir de agora, né? E o mais incrível quando você fala do método CIS é que Deus tem as suas formas de trabalhar. Sim. E no meio da pandemia, o absurdo de tudo isso foi... O Paulo Vieira lançou, né? O método CIS online. O método CIS online. E a minha televisão queimou e a gente foi fazer o método CIS na sua casa, na sua televisão. E estávamos lá, eu e seu pai, sendo tratado naquele processo ali de família, né? Dentro da sua casa e você lá sentado conosco. E eu lembro que teve um momento que ele falou assim, pensa agora no espaço que você teve. Foi. Visita esse lugar, entra nesse lugar de
pedir perdão, eles não estão aí perto de você. Ele dividiu em duplas. Isso. E aí era pra você falar com a outra pessoa, tipo uma constelação familiar. Exatamente. Falando pro outro como se estivesse ali naquela presença. E a gente teve a oportunidade de fazer isso presencialmente, né? Então eu vejo, ele foi um mimo de Deus, foi um tratamento muito especial, muito bacana. E eu acho que todo o processo realmente teve uma grande contribuição a partir daquele momento. Foi. Porque ali foi um momento de cura, de perdão, de chorar junto, pelas histórias que ele estava ali contando, e que a gente se encaixou naquela história e teve coragem de assumir. Sim. Aquela história. Porque a questão é que o seguinte, nós como pais, nós não vamos acertar em tudo. O único pai perfeito é Deus. E nós vamos errar na caminhada. Sim. E dentro desses erros, é claro que é exatamente como você falou, é um erro desejando acertar. Mas a gente caminha, às vezes, pelos extremos, né? Eu sempre falo que eu acho que o lugar que a gente mais precisa pedir perdão e mais perdoar é dentro da família. Uhum. É entre o casal e entre os pais e os filhos. Porque tanto os filhos erram muitas vezes com os pais, como os pais também erram com os filhos. Então eu acho que a família é o lugar de exercer esse perdão de dentro para fora. Mas agora, uma pergunta assim, quando você estava falando, eu fiquei pensando. Mas você não acha que quando a gente tá no lugar de pai e de mãe, a gente reconhecer que a gente errou é pior ou mais difícil do que quando a gente é filho e a gente erra e a gente reconhece? Porque é como se fosse assim, como se fosse uma cadeia ali, né? Então, tipo, espera-se que quem tá aprendendo é que vai errar, e não, entre aspas, quem já tá ali, que já viveu e tal. Então, eu sinto às vezes isso. Quando eu percebo que eu errei em alguma coisa, eu fico assim, caramba, errei nisso, vou lá pedir perdão. Eu acho que isso acontece, Rebeca, pelo seguinte: as pessoas estudam pra tudo na vida. Estuda para ser professor, estuda para ser médico, para ser engenheiro, para ser enfermeiro, para tudo. Mas o maior projeto é criar uma pessoa. E ninguém estuda para isso. Não. Se aprende do processo. Eu me lembro uma vez, você fez um comentário que eu achei muito a ver e perfeito. Você falou assim, mãe, tô descobrindo que criar filho é igual videogame. Quando você zera uma fase, você descobre que tá na hora de começar a aprender de novo para poder vencer a fase seguinte. O Mário que eu falei. Do chefão do Mário. Quando você vence o chefão, você aprendeu. Tem uma nova fase nova que você não sabe nada. Nada. E isso, dentro do papel de mãe, de pais, né? Não acaba. Porque quando os filhos casam, que você assim, vencer, casou. Aí vem os netos, que é outra fase. Aí entra aquele lugar que recentemente você falou assim, mãe, mas você ia deixar a minha filha sair assim? Você não me deixaria. Eu falei, filha, mas agora eu sou vó. É outro lugar. Eu cheguei na casa da minha mãe, né? Na sua casa. E aí, Valentina tava com uma roupa que eu falei assim, você não vai sair de casa com essa roupa. E aí ela, o que tem? Não tem nada a ver, não. Eu olhei pra mim e falei assim, você ia deixar minha filha sair assim? Eu sou vó. É exatamente isso, né? Eu crente que naquele dia eu ia ter uma folguinha de ser mãe, que você ia virar e falar assim, tira essa roupa. Não, tava lá bem plena, ia sair com ela, com aquela roupa. Na verdade, a gente tava esperando você chegar, né? E eu sabia que ia ter ali um processo, né? Porque eu tenho visto que Deus tem feito na sua vida. E tenho visto que o que você antes era natural, era um processo aceitável, que estava ótimo, né? Através desse mergulho que você tem vivido em Deus, você tem se transformado em uma outra pessoa. Então, o seu padrão de exigência como mulher de Deus, como uma pessoa comprometida com os princípios, também tem mudado. Eu sabia que você ia chegar a tempo antes da gente sair. Vai aí uma desculpa, umas escusas aí. A gente tem que falar... Tá, fechamos Valentina, então. Sim. Aí ela vai ficar muito brava ainda. Isso se ela assistiu o episódio, né? Eu duvido que ela vai assistir. Na verdade, gente, o que acontece?
independente do que o filho é, independente do que o filho faz, mãe é mãe. E aí, muitas vezes, chega alguém para você e fala assim, mas você não tem vergonha do que o seu filho está fazendo? E aí você diz assim, ele é o meu filho, independente do que ele faça. Só que o filho não sabe que a mãe respondeu isso. Não sabe. E ele acha que a mãe tá na mesma vibe do que está sendo dito, do que está sendo falado, né? E aí... eu tive momentos com você, filha, o seguinte, que teve gente, problema, as questões escolares, né? Que aí eu conversando com a psicóloga... Não, vamos lá, vamos contextualizar que as pessoas não sabem. Eu assumo os meus BOs. Eu na escola fazia besteira pra caraca. Uma vez eu botei o... Sorrisal na boca, fingi que tava tendo um ataque de epilepsia. E aí, espumando. E aí... Eu também já coloquei a anilina azul no bebedouro da escola. Então, eu dei trabalho, vai. Sim. Então, aí o que acontece? Só que quando eu olhava para os BOs, eu olhava como pedagoga. Porque aí eu tive que ter uma consulta com a psicóloga para falar do que eu estava vivendo ali com a minha filha dentro da escola, né? Com as situações. E aí ela virou para mim e falou assim... Isa, sai do lugar de pedagoga e entra no lugar de mãe. Você na escola defende sua filha e chega em casa, você acerta... Rebenta ela. Por aí. Então, isso pra mim foi um conselho fantástico e eu saí daquele lugar de ser a pedagoga que tava olhando as artes que a filha fazia, o que representava pra escola aquilo, os danos causados pra escola, porque o meu olhar era profissional, né? E aí, isso fez diferença também. Que aí eu passei a ir pra escola pra defender... Gente, mas devia ser muito difícil me defender. Pois mas eu fazia o meu papel ali, né? Nessa defesa. Teve um momento, mas também assim, eu vivia num contexto de que eu estudava na escola da igreja, vivia na igreja, meu pai era o pastor da igreja, minha mãe era líder da igreja. Eu não aguentava mais. Tava muito igrejada. Tava. Uhum. Não, tipo, gente... Alô, galera da igreja. Tira um pouco seu filho da igreja. Não, e detalhe, que por onde você passasse em São Gonçalo, todo mundo sabia que era filha do pastor Camp. Eu detestava isso, porque eu me sentia vigiada o tempo inteiro. Então, eu assumia mesmo as coisas que eu falava. E isso é uma coisa muito pesada que foi. Eu acho que quanto mais falavam, mais eu dava motivo pra falar. E quando eu falo, né, quando chegava na escola, que entrava a coordenadora e falava assim, quem foi que fez isso? Eu era a primeira a levantar a mão e assumir o que eu tinha feito, e me dava uma raiva da galera que não tinha coragem de assumir as besteiras que fazia. Isso, assim, me deixava muito irritada. Na verdade, eu vejo que essa atitude era uma forma de despertar o olhar para si. Você acha? Sim, porque, tipo assim, quem fez uma besteira levanta a mão, tipo assim, eu quero que meu pai venha na escola pra poder falar com a coordenadora. É verdade. Então, esse lugar, né, a gente aprendeu a trabalhar esse lugar de separar, né, a questão profissional, a questão ministerial e questão filhos, né? Passamos a defender, mesmo quando a gente via que não era daquele jeito, mas em casa a gente acerta as contas. Até que teve um dia... que eu liguei, foi assim, no primeiro ano do ensino médio, teve uma situação na escola que eu peguei o celular, liguei pra você e falei assim, mãe, eu quero ir embora. Eu quero ir embora agora. Libera a minha saída da escola. E aí eu falei assim, eu não quero mais estudar aqui. Aí naquele dia você ligou pra escola, você liberou a minha saída e me tirou da escola. Isso pra mim foi muito importante, porque eu me senti acolhida e olhada. Por quê? Ok, fazia muita besteira? Fazia, mas também tinha uma questão de perseguição muito grande. Que... o sentimento, na verdade, né? O sentimento que você tinha... Não, mas em qualquer lugar que acontecesse uma besteira, se eu estivesse perto, era deduzido que eu fazia parte. Sim. Isso também acontecia. Porque era arteira, né? Então, quem faz arte uma vez, faz sempre, independente se fez ou não, tá no meio, né? Então, isso realmente acontecia. Mas a gente aprendeu, né, a lidar com isso como defesa, como porto seguro.
do filho, independente do que fez, vamos lá, vamos fazer a defesa e depois a gente conversa sobre o que aconteceu, porque... E vocês não passavam pano? Não passava, mas era em casa, né? Não, era em casa. Nossa, era aquele beliscão assim, em casa a gente conversa. Tinha hora que nem precisava beliscar, só de olhar, misericórdia, um olhar de mãe é uma coisa fatal, né? Na verdade, você sabia que quem conhece mais o olhar da mãe é o filho? É mesmo? Veja você que vocês fazem isso comigo. Às vezes vocês olham pra mim e falam assim, minha mãe tá pensando uma besteira. Por quê? Eu não sei. Pra mim eu não expressei nada, mas vocês dizem assim, tem um sorrisozinho no canto da boca que diz que você tá pensando uma besteira, né? Então o filho conhece mais a mãe. E aquele olhar que a gente fala que foi fulminante, aquele olhar que foi pior do que uma coça, né? É da relação realmente do cotidiano de mãe e filho, de aprender quem Agora, quando a gente sabia que chegar em casa, o couro ia comer, a gente fingia que tava dormindo pra chegar em casa. Fingindo que tava dormindo pra escapar da coça. É verdade. Ou então, né? A gente tem a história aí do Diego que chegou em casa, vestiu uma montoeira de short, de calça. Pra apanhar. Pra poder esperar o pai chegar, porque sabia que ia esquentar, né? Hoje... Eu não bato em Valentina, já... Também ela já tá grande, mas, tipo assim, no início eu cheguei a dar a palmada, depois eu entendi que eu tava reproduzindo o que eu tinha aprendido, eu acho que não há necessidade. Que é o que você fala, assim, da gente também evoluir, né? Nos processos. Uma coisa que eu acho... Que foi legal, assim, que eu recebi uma mensagem de uma pessoa, da Vanusa, cabeleireira. Uhum. Vanusa mandou uma mensagem pra mim falando assim, eu queria muito te contar isso. Seu pai uma vez me deixou impactada. Que ela falou que meu irmão chegou no salão dela com uma cartinha escrita que meu pai tinha autorizado ele pintar o cabelo de verde. Sim. E aí, ela falou assim, Diego, eu não vou pintar seu cabelo de verde, o pastor vai ter que falar comigo pessoalmente, porque imagina eu pintar o cabelo do filho do pastor de verde. E aí, eu acho que meu pai ligou pra ela e ele autorizou ela pintar, e aí ela ficou assim, inconformada, porque aquilo, na verdade, era pra neutralizar, nem era pra ser o cabelo verde, né, no salão. 31 de dezembro... Foi 31 de dezembro? 31 de dezembro, virada do ano, o filho chega na igreja de cabelo azul. Era azul, não era verde, não? Não era verde. Era azul, né? E aí todo mundo vira pro seu pai e fala assim, pastor, você viu que seu filho tá de cabelo azul? Né? E ele respondeu, sim, foi eu que dei o dinheiro pra pintar. Exatamente. E aí, Vanusa falou que ela encontrou com meu pai na igreja, ela falou assim, pastor... Por que você deixou esse menino pintar o cabelo de azul? Todo mundo vai falar, todo mundo vai ver. E aí a resposta que ela me deu, que meu pai falou, entra nesse lugar de que a gente, enquanto filho, não sabe a defesa que os pais dão pro mundo. E aí ela falou que meu pai respondeu assim, Vanusa, os meus filhos já vivem sob muita pressão. Os meus filhos já recebem muitos nãos, mais do que a maior parte dos filhos, normalmente. Então, se existe alguma coisa que eu posso dar sim, eu não vou dizer não pra eles. E é interessante que aquele pintar o cabelo de azul teve um processo muito importante. Porque o Diego estava, naquela época, se sentindo meio que rejeitado no meio dos adolescentes da faixa etária. E ele precisou fazer alguma coisa radical para ele se sentir aceito igual a todo mundo, já que era rotulado como o filho do pastor não pode, né? Então, a permissão para ele pintar o cabelo, a permissão para ele ser diferente, como os adolescentes da faixa etária dele estavam fazendo algumas coisas, né, doida no cabelo e tal, ajudou e contribuiu para que ele se sentisse aceito no meio daquele grupo, né? E é sobre isso que é uma coisa muito importante. Nós precisamos reservar os nossos nãos para aquilo que fere valores e princípios, para aquilo que é aceitável, para aquilo que não vai corromper. Não gaste seu não com isso.
Gasta o seu não com aquilo que você sabe que vai representar um risco, um perigo. Agora, a cor do cabelo, a cor da roupa, se quer vestir todo de preto, compra roupa preta. Eu tive fases que só usava roupa preta. Exatamente, tá tudo bem. E isso, tipo assim, interferiu no caráter, na formação? Não interferiu. Foi só uma fase. E essa fase passa. E dependendo da forma como nós vamos conviver com essa fase, vai fazer diferença lá na frente, na autoaceitação. Sim. Uma coisa que eu falei, né? Eu tava até aqui no estúdio podcast quando eu participei do episódio do Pode Vir Crente. E que eu falei com os meninos sobre isso. Tem até o Felipe, que também é filho de pastor. E que eu acho que vale a pena a gente falar, assim. Acho que até porque a gente tem uma repercussão, né? Nas coisas que a gente fala, eu digo eu e você. Sim. A igreja, ela tem um papel que precisa ser falado. Eu já vi meu pai atendendo o telefone de madrugada. Eu já vi meu pai saindo de madrugada porque tinha casal se matando dentro de casa e precisava que o pastor fosse lá resolver. Eu já vi o meu pai não indo a meu aniversário. Uhum. Eu já vi o meu pai estando sempre ali pra igreja. Qual era o retorno que a igreja dava pra mim? Sim. Surra, fala mal, ovelha negra, nananã, você é a única que... Isso precisa ser falado, porque se você ama o seu pastor, Ame os você filhos. precisa amar o filho dele. Sim. Ah, mas o filho dele é difícil. E você? Dando problema pra pastor que não tem nada a ver com o seu B.O. Exatamente. E isso é uma questão assim, muito importante da gente ser falado. Porque amar o pastor é fácil. Agora, amar a família do pastor já requer um esforço maior. Porque a família do pastor contém os mesmos adolescentes que tem na sua casa, os mesmos problemas que tem na sua casa, né? Exatamente. Gente, vou falar nisso. Ai, meu Deus. Eu lembrei. Ela vai falar alguma coisa, minha irmã. Vou falar. Ai, meu Deus. Beca era a criança que eu mais encontro na rua com gente. Não fala, mãe. Não fala disso. Pelo amor de Deus. Pois é. Então, acabava o culto, Rebeca ia pra cantina e a gente ia pras reuniões, né? Ia pra cantina e pedia lanche pros outros. É isso que minha mãe queria falar. É isso, gente. Aí ela pedia lanche, claro. Aí, tipo assim... Óbvio. Porque papai tá na reunião. E aí, acabava o culto, ela ia pra cantina e... eu encontro tanta gente na rua que fala assim... Nossa, a Rebeca tá linda. Como eu paguei lanche pra ela na cantina. Agora, vamos problematizar essa situação? Sim, pode ser. Vamos problematizar ela? A filha do pastor criança tava na beira da cantina pedindo lanche por quê? Porque o pastor tava lá cuidando das ovelhinhas. E ele não pensou que a criança ia ficar até meia-noite na igreja e a criança ia sentir fome. Hoje, eu entro com um lugar assim, de... Óbvio, você sabe que eu problematizo tudo que me aparece, eu problematizo. Qual é a melhor opção? Ter um lanchinho pro filho do pastor? Ter um local de acolhimento para aquela criança? Ter alguma coisa para aquela criança se distrair? Isso não é um trauma na vida dos meus irmãos, isso já foi um trauma na minha vida, mas eu cansei de dormir no chão da igreja, porque meu pai estava atendendo pessoas até 3 horas da manhã e ele foi proibido de ficar na igreja atendendo as pessoas. Fez diferença, né? Por isso é importante que todo pastor tenha uma autoridade sobre ele. Porque o pastor é homem como qualquer outro e falha como qualquer outro. Então, uma visão acima da dele, o que ele não estava conseguindo enxergar, né? Mas, não era no chão que você dormia, não, era nos bancos. Dormia assim porque tinha carpete no chão. Bom, já melhorou, né? Eu já estava pensando no chão frio. Não, era no carpete, no púlpito. Então tá bom, aí melhorou. Mas olha só, agora eu entrei assim no outro lugar, né? Hoje você tá tocando a igreja com o meu irmão, o pastor TK, e eu vejo, quando eu vou lá, que as filhas do meu irmão sempre têm um lanchinho no gabinete esperando por elas. Será que eu faço isso de forma inconsciente?
Pode até ser, gente, mas eu me planejo toda semana, eu levo o lanchinho, tenho leitinho, a minha neta Sofia, ela pede, vovó, faz um café com leite, eu faço, é o biscoitinho. Eu não sei se eu faço isso inconsciente, mas faço com muito carinho, porque hoje eu vejo o filho no lugar do pai. Aham. Terminou o culto, tá lá atendendo as pessoas. E aí, as crianças realmente têm esse lugar. Hoje, você não tinha avó na igreja, mas Não elas tinha. têm. Então, Mas é exatamente né? isso. Agora, vamos levar pra... Ok, você, pastor, que não tem a sua mãe lá pra atender os seus filhos. Se preocupa. Não Precisa. vale a pena se preocupar, trazer isso com um nível de preocupação de que, cara, eu vejo tanto filho de pastor que passou pelo mesmo processo que eu, que cria uma revolta e que não quer mais ir pra igreja e que tantas coisas, e de coisas que poderiam ser evitadas. Primeira coisa, cultura da igreja de amar o pastor e a família dele. Amar a família do pastor é isso. É ter uma cobertinha, se vai precisar. De tarde vai ser atendido, ter lápis de cor, ter hidrocor, ter Bob Goods. Ter coisas para aquela criança se sentir acolhida pelo ambiente de trabalho. Por quê? Pro meu pai, o domingo nunca foi negociável. Meu pai sempre falou, filha, as pessoas trabalham de segunda a sexta nos seus trabalhos. O meu trabalho é ser pastor. Então, domingo é o meu dia de trabalhar. Sim. Os outros dias... Teve uma época que ele era igreja de segunda a segunda. E aí, depois ele mudou de fase. Começou a preocupar, ele começou a entender que ele estava sendo pai da igreja e não estava sendo pai dos filhos. Obviamente, estou falando isso em questão de presença. Então, eu vejo isso, que é possível evitar alguns traumas fazendo um aculturamento ou tendo uma preocupação. Você não acha? Eu acho que é possível, sim. Mas é uma preocupação que ela precisa nascer também dentro de uma realidade. É claro que nós estamos falando, né, de uma igreja onde nós tínhamos uma realidade que isso era possível. Mas isso não representa a realidade da igreja brasileira. Tá. Então, vai muito de acordo com isso. É porque a gente conta as coisas a partir da nossa ótica, né? E essa é a minha ótica. Da nossa vivência. Exato. Porque, tipo assim, hoje nós estamos despertando um olhar do que passou. Aham. Mas hoje, com certeza, tem ainda muitos filhos de pastor dentro dessa realidade. Sim. Vivendo isso, que vai contar essa dor lá na frente, né? Mas o que eu tenho que dizer pra você é que você tá de parabéns, sobreviveu a essa dor. Passou por essa forja. Passei. E se transformou numa mulher de Deus. É claro que passou as fases dos vales, né? Mas hoje eu tenho orgulho da mulher que você é, do que você tem feito, da influenciadora na vida das pessoas, da mentoria, meu Deus, olha isso. Eu tenho achado isso fantástico. Então, nós fomos visitados pela graça sobrenatural para alinhar os caminhos. E, gente, não tem jeito. Deus entra e vai consertar nossos caminhos, nossas brechas, porque a gente não acerta em tudo como pai e mãe, não. E nós só descobrimos que erramos quando o tempo já passou e só nos cabe pedir perdão. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ninguém acorda querendo errar. Exatamente. Isso, eu de vez em quando eu penso sobre isso, e quando eu tô nas vésperas de fazer o Entre Elas, que eu tô com as pessoas, eu falo assim, se tem pessoa, tem risco de ter problema. Se tem pessoa, pode ter problema de comunicação, problema de relacionamento. E eu falo assim, todo mundo acorda querendo acertar. Então, quando a outra pessoa fizer alguma coisa que você achou ruim, pensa se ela acordou querendo errar. Por que não? Não. A gente planeja errar. Querendo acertar. Sim. E ontem, inclusive, eu dei mentoria. E na mentoria eu falei isso com as meninas. Eu falei assim, o crente, ele é ótimo com o ex. O ex-drogado. Ele é ótimo com o ex... assassino, com o ex-ladrão, ele é ótimo com o ex. Mas quando uma pessoa entra naquele ecossistema de igreja, é como se ela não pudesse mais errar.
Porque aí ela virou o quê? O crente, o santo, quando na verdade a gente deveria dar para quem tá com a gente na caminhada a misericórdia. Na verdade, nós somos errantes. E vamos morrer errantes. Sim, Porque se a gente parar de errar, de pecar, a gente não precisa mais de Jesus. exatamente. A gente peca todo dia, a gente erra todo dia. Todo Exatamente. dia a gente vai para os pés da cruz e, Senhor, me ajuda, me transforma. Porque enquanto seres viventes nessa terra, a nossa vida é de erros e acertos. E a gente quer a graça e a gente quer a misericórdia. Sim, e E precisamos a gente exercitar. precisa exercitar isso. E é esse o ponto que eu levei pra mentoria. Eu falei assim, se eu chegasse aqui hoje e contasse uma história assim, 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 assado, qual o olhar que vocês teriam pra mim hoje? E eu falo, e eu pego pesado mesmo com as meninas. Eu falo assim, você me julgaria? E todas elas concordaram que sim. Eu falei assim, mas por quê? Se todos os dias a gente erra e todos os dias a gente precisa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Então, e se a gente começar a exercitar a misericórdia, a compaixão e o amor pela pessoa que tá do nosso lado? E esse foi um exercício que eu deixei ontem para as meninas, porque é preciso isso. Sim, essa graça sem fim. A gente fala da graça de Deus, mas se a gente tem um Deus que está dentro de nós, essa graça precisa ser transbordada na vida de outras pessoas. Exatamente. Isso é... E a graça, né, de Deus, eu acho a graça linda. Eu já fiquei me perguntando assim, falei assim, Deus, mas por que você me deixou passar tanto tempo longe? Passar tanto tempo fora? Passar, sabe? E, obviamente, eu não tenho essa resposta como isso, pá. Mas eu começo a pensar, assim, que porque eu estive fora, porque eu fiz tudo que eu fiz, hoje... Você ganhou autoridade. Não só isso, mas hoje eu olho e eu falo assim, cara, eu não sou nada. Eu dependo da misericórdia e da graça de Deus, porque sem Ele eu sou terrível. Eu posso falar, eu falo assim, Deus, não me deixa me afastar de você. Eu falo assim, tanto que na mentoria eu falei para as meninas, o devocional desse mês é ler o livro de Mateus, encontrando as características de Jesus que ou você tem ou que você quer ter. Porque é nele que a gente vai conseguir encontrar um caminho melhor. Sim. Porque o nosso caminho é muito ruim. Sim, e nesse caminho, né, que a gente acha que é ruim, na verdade, é o caminho que, na verdade, nós precisamos nos levantar deles, ganhar força, resiliência, capacidade para a gente estender a mão e tirar outras pessoas desse lugar. Eu acho que é hoje o que eu vivo muito, isso. De ter esse olhar de compaixão como eu gostaria de ter tido. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu diria para você, Rebeca, o seguinte, quem não errou? Cada um dentro de uma área, cada um de uma forma, mas não existe quem não errou. Então, na Bíblia fala, todos erraram e carecem da graça de Deus. Então é sobre isso. A questão é que nós precisamos, exatamente o que você falou, exercitar o olhar de misericórdia. Aprender a olhar a pessoa pelo que Deus pode fazer na vida dela e não pelo que ela é hoje, né? O Paulo Vieira, ele fala, né, que se for para você julgar, não julgue a pessoa, julgue o ato. O ato é julgável. A pessoa não, porque a gente tem uma questão muito forte de ter identidades que não são forjadas. As pessoas não sabem quem são e elas acreditam que são o que ouviram. Eu mesma errei muito com Valentina quando ela era mais nova, falando pra ela, você é muito lenta, você é muito lenta, você é muito lenta. Cara, isso não é a identidade dela. É muito cruel. Eu falar pra minha filha, falando, você é isso. Isso não é identidade. E aí teve uma vez, né, ela tinha 7 anos de idade, ela olhou pra mim e ela falou assim, mãe, você pode respeitar o meu tempo?
Porque você tem o seu tempo de fazer e eu tenho o meu. Cara, aquilo entrou pra mim Mal, assim. né? Falei assim, meu Deus, uma criança de 7 anos de idade me ensinou que ela tem o tempo dela de execução e eu tenho o meu tempo de execução. Obviamente, ela já usou disso pra poder... Manipular alguma situação, né? Com certeza. Mas faz entender sobre os tempos, as personalidades. Aliás, eu vou te falar, né? A Valentina é fora da curva, né? Esses dias a gente conversando e ela falou uma coisa que eu falei assim, essa eu peguei pra vida. Igual essa do tempo. Ela falou assim pra mim, vovó, na escola as pessoas já estão me chamando de advogada. Porque eu sou a última a falar. Mas quando eu falo de forma assertiva. E aí ela falou assim, sabe qual é a minha estratégia? Ah, não vou contar não, senão os amiguinhos também. Conta. Os amigos não vão ouvir esse podcast, não. Ah, tá bom. Ela diz assim, ela fala assim, vovó, primeiro eu ouço todo mundo. Porque quando eu ouço todos, eu consigo formar uma opinião melhor. E aí eu falo por último, por isso que eu acerto. Eu falei assim, tá nascendo uma advogada na família. Porque quase foi eu, né? Quase foi a mãe, né? Porque isso é sabedoria de vida. Ouve primeiro todos, porque você vai ter uma visão melhor. E com relação a essa questão, né, da graça, né, a gente precisa aprender a ouvir. Aprender a se colocar no lugar do outro. Hoje, né, eu vou falar uma coisa pra você que tá sendo pra mim absurdo das coisas que Deus faz. Depois de passar por essa situação com o seu pai, eu queria matar um drogado. Queria, mãe. Eu queria... Vamos encomendar, tô brincando. Acho que é melhor cortar isso aí, né? Mas vamos lá. Eu queria realmente, tipo assim, nossa, queria vingança. E Deus foi trabalhando em mim, foi mostrando que Paulo, quando se converteu, ele tinha matado muita gente e que a graça se estendeu sobre a vida dele também. E hoje eu me encontro trabalhando numa casa de recuperação de mulheres ex-usuárias. E eu olho, muitas das vezes no atendimento com essas mulheres, eu olho e vejo assim, é uma história como essa, que se repetiu na vida daqueles homens. Que tiraram a vida do meu pai. Que tiraram a vida do meu esposo. É essa forma, essa desestrutura familiar, que é o que a gente vê o tempo todo, que formaram pessoas com uma liberdade para fazer escolhas erradas, né? Então, assim, eu me vejo, assim, com um propósito dentro da casa de recuperação. Me vejo lá, assim... Deus está trabalhando, melhorando o meu perdão. Porque quando eu ouço as histórias, né, eu vejo isso. Você e meu pai tiveram um casamento que foi exemplo para muita gente. Muita gente. E eu falo até para Leonardo, né, que ele tá lascado, porque a régua que eu fui criada é muito alta. E que a gente precisa, pelo menos, chegar nessa altura dessa régua que foi o casamento seu e do meu pai. E conta aí, qual era o segredo dessa régua tão alta desse casamento? Gente, eu vou falar 2 segredos básicos. Um segredo que tinha entre a gente, que a gente combinava, era o seguinte: o mais estressado fala. Quem tá mais calmo fica quieto. Muito bom. Deixa o estressado falar, porque ele tá chateado, ele vai falar, daqui a pouco ele tá repetindo tudo de novo, e é o tempo dele de botar pra fora a indignação, né? Então esse é um segredo. E o outro segredo foi algo que a gente exercitou desde muito cedo. Você precisa pedir perdão mesmo que você não esteja errada. Mas como eu vou pedir perdão se ele foi o errado? Ou se eu não fiz isso? Não é sobre o que você fez, é sobre como ele recebeu. Então, se ele recebeu de forma que foi ofensiva, por mais que não tenha sido a sua intenção, você quer viver bem? Pedir perdão de coração vale a pena para ter um casamento estável. Então, assim, a gente exercitou isso, deu certo, 42 anos muito bem vividos. Muito bem mesmo. Respeitando o estresse do outro, porque todo mundo fica.
E As pessoas acham que meu pai não estressava, mas estressava sim, gente. Deixa eu te contar, uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, a gente tava numa reunião, né? E aí eu falei assim, só Jesus me faz continuar casado com esse homem. Aí a pessoa foi e falou assim, tadinho do pastor. Tadinho. Eu falei, tadinho, vai morar com ele. Porque é isso, gente. Nós somos gente. É pastor, é esposa de pastor, mas é gente. Tem os mesmos BO que você tem. A questão é a sabedoria, como vai se lidar com a situação. Agora, uma coisa incrível. O meu esposo, quando a gente marcou o casamento... Ele era leitor, né? Então, ele começou a comprar livros sobre casamento bem-sucedido, casados mais felizes, como é que é? 10 maneiras de fazer a sua esposa feliz. E você, leu também? Etc, claro. Não, você acha que eu ia ficar... não ia ficar com nota baixa, não. Então, e quando nós decidimos também a ter filhos, começamos a ler sobre criação de filhos. Mãe, tem uma terceira coisa... que você não falou, mas você e meu pai eram um casal namorador. Ah, é verdade. Casal gente. tem que namorar. Ó, vou te falar, nós tínhamos um trato entre nós, que nós íamos ser velhinhos beijando muito, né? A gente cumpria o dever de casa como um casal. E tem uma coisa, passou uma semana, tá 0, tem alguma coisa errada. Vai em busca do prejuízo. E não tinha aquela também de, eu tenho que ser procurada. Tem que ser procurada nada. Vai lá procurar. Gente, faz o seu papel. Faz o seu papel de esposa, de mulher. Até porque, eu vou te falar uma coisa, gente. O que diferencia uma esposa na vida de um homem é a cama. Por quê? Epa! Lavar, passar, cozinhar, arrumar, qualquer pessoa pode fazer isso pra ele. Mas ir pra Tá dando cama até é só calor você. aqui. mas cumprir o papel isso. de atender essa parte é só você que verdade. pode. E olha, gente, eu vou te falar, ninguém perde por cumprir bem esse papel. Todo mundo sai ganhando, né? O jogo do ganha-ganha. É verdade. E até porque ele fica tão endividado e tão apaixonado que ele quer sair para cumprir os seus desejos, porque o mais importante, né? Meu esposo falava assim, amor, a maior alegria que eu tenho nessa terra é ser salvo e ter você como esposa. Então isso para mim realmente era algo que me deixava assim endividada com ele, né? É isso, vamos mudar de assunto. Não, quero deixar as 3 coisas, então, pra ter um casamento alto nível. O mais estressado fala, pede perdão mesmo estando certa e vai namorar. Exatamente, é por aí, é desse jeito. Pra gente finalizar, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem final? Algo assim? Sim, eu gostaria de falar o seguinte... Não tem como acertar tudo, mas sempre há tempo de consertar. Muito bom. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte, não fica inibida de pedir perdão pro filho, de fazer caminhos de volta, de ouvir os lugares onde você errou. Tá tudo certo. Depende de como você vai lidar com isso. Os seus pais erraram com você e você teve que pedir perdão. Uhum. E agora você tá nesse lugar que você erra e é você que tem que pedir perdão, eles pedindo ou não, você tem que perdoar para que seja construída uma nova história, para que não se repita aquele ciclo tão ruim e tão negativo. O conserto começa em nós, no tempo que nós estamos. Não pensa que agora os meus pais já estão idosos, agora meu filho já cresceu, há tempo de consertar. Sim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de consertar o meu relacionamento com o meu pai. A gente tava vivendo um relacionamento extraordinário. E graças a Deus, eu estou tendo tempo de viver um relacionamento extraordinário com você. E é o que você falou. Enquanto a vida, né? Enquanto a vida há tempo. E o pensamento do seu pai no caminho do conserto foi: o mais adulto, o mais maduro procura resolver. E foi nesse lugar que criou essa lacuna
Dele esperar que a filha resolvesse, mas um dia ele foi ministrado e ele entendeu que era ele que teria que sair em busca do conserto, porque ele era o mais maduro da relação, ele é o que tinha mais entendimento e mais conhecimento. Então é nesse lugar que os pais precisam entrar. Eu sou o mais maduro, eu sou o pai, então sou eu que tenho que sair em busca do conserto. Muito bom. É isso, que podcastzão, hein? Nossa! Acho que em algum momento a gente tem que fazer um episódio 2. Pois é. Chamar. Aí a gente chama a terceira pessoa pra participar com a gente, que eu acho que vai ser muito legal. Vai ser. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Hoje a gente tem aqui um lanchinho pra depois. Flavinho e Ju estão ali, ó, doido pra comer bolinho. Que é da Roanas Confeitaria. Esse é o bolo que foi o bolo do meu casamento. Delicioso, bolinho de cenoura. Lari mandou pra gente. Obrigada, Lari. E, mãe, quer deixar seu arroba para as pessoas te acharem? É Isacamp ou Isaquelhas? Isaquelhas, arroba. Isaquelhas. É arroba Isaquelhas, né? É isso. O meu é Rebeca Bravos. E a gente espera vocês no nossa imersão entre elas, dia 13 de setembro, no Caminho Niemeyer. E a mamãezinha vai estar lá comigo. Tá, com certeza. Vamos estar junto, contribuindo. Bye!